Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de história? Nós falamos anteriormente a respeito de história, a respeito de fontes históricas, e eu acredito que sobre isso vocês já estão entendendo bem. Agora, nós vamos falar na aula de hoje sobre a história dos seres humanos, e você vai precisar estar com o seu livro de história aberto na página 34. Como nós já sabemos, os povos, eles têm uma história toda por trás disso, e houve uma época que não tinha escrita. Então, como é que nós sabemos a existência de povos antes mesmo do que tinha os livros escritos? Bom, através da arqueologia. A arqueologia é a ciência que estuda as culturas antigas, e partindo de alguns vestígios encontrados em escavações, determina a existência de alguns outros povos. Nessas escavações são encontrados objetos, às vezes até um pedaço de vaso, um pedaço de cerâmica, fósseis, que são os ossos. Podem ser ossos de animais, podem ser ossos humanos, e também estruturas arquitetônicas. O que é isso? Resto de construções. Às vezes eles escavam e encontram uma pedra. Nessa pedra tem desenhos, não é? Que são aqueles desenhos que nós chamamos de rupestre, que são aqueles desenhos bem sem características, sem muitos contornos, não é verdade? Então, o que é arqueologia? Arqueologia é uma ciência que estuda as culturas antigas. Como? Através da escrita? Não. Através de objetos que eles encontram quando estão escavando, quando estão fazendo algum buraco, de repente, para construir um prédio, alguma coisa, eles batem ali num determinado objeto. Opa, o que é isso aqui? Não é verdade? Então, arqueologia é isso, certo? Agora sim, quem foram os primeiros humanos? Quem foram os primeiros grupos humanos que existiram, que essa arqueologia descobriu? Bem, a arqueologia, ela explora e revela alguns aspectos do passado, coisa que não existe mais, mas que lá no passado, bem lá atrás, existiu, certo? E através da arqueologia é possível descobrir os modos de vida. Lá no livro, na página 35, vocês vão conhecer modos de vida. E lá vai falar sobre os nômades. Os nômades, gente, são aqueles povos que a gente até diz assim, às vezes, povos das cavernas. Por quê? Caverna, porque eles não construíam casa. Eles encontravam ali uma pedra, essa pedra às vezes tinha, né, um formato assim, tinha uma caverna realmente, e eles entravam ali, moravam, eles iam ali por perto da casa deles, eles colhiam frutos que encontravam na mata, eles encontravam alguns animais, esses animais aí eles matavam, comiam, e quando terminava aqueles alimentos ali perto, eles iam embora. Então, esse tipo de vida, esse modo de vida são os nômades. Nômades. Por quê? São pessoas que não tinham residência fixa e eles se deslocavam em busca de alimento. Quando eles estavam numa parte de uma floresta e eles acabavam comendo todos aqueles alimentos que tinha ali por perto, eles iam para outra caverna, para outro lugar, juntavam ali os seus filhos, as mulheres, e eles andavam pela floresta até encontrar um outro lugar para eles morarem. E ficava ali mais um tempo, depois mudavam novamente. Encontravam outro lugar, se mudavam e depois achavam um outro lugar. E assim era então o modo de vida dos povos nômades. Então, nômades não tinham residência fixa, ok? Mas aí chegou então um tempo que eles começaram a perceber o quê? Que as sementes brotavam, que ali daquela semente nascia uma outra árvore,
que aquela árvore crescia, que dava fruto. Perceberam que quando caía uma semente na terra, aquela semente germinava e aquilo ali se transformava em uma planta. Vamos dar um exemplo aqui que vocês conhecem muito bem. Um pé de feijão. Eles descobriram o quê? Que caía um grãozinho de feijão na terra, passado algum tempo, aquele grãozinho brotava e transformava-se em um pé de alguma coisa, e aquilo ali produzia, no nosso exemplo aqui, um pé de feijão. Então, o que eles acabaram descobrindo? A agricultura. Quando eles descobriram, então, que as sementes brotavam, eles começaram a plantar e a colher. Sabendo que, então, que teria que permanecer naquele lugar por um tempinho a mais, até esperar aquela semente brotar e dar um novo fruto ou algum outro tipo de alimento que eles gostavam. Então, como eles começaram então a plantar e a colher, que a gente fala que eles desenvolveram técnicas, né? Algumas técnicas, algumas formas de agricultura. E eles começaram a utilizar os animais, então, né? Que eles criavam ali por perto mesmo. Então, pegava aquele animal de pequenininho, aquele animal eles iam cuidando dele, dando algum alimento para ele, e aquele animal ficava ali por perto. Futuramente, no momento de fome, eles se alimentavam também com aqueles animais que eles tinham deixado ali. Para este povo, então, que começou a permanecer em um lugar, plantando, cuidando de animais, a gente dá o nome de sedentário. São os povos sedentários. Então, o que são os povos sedentários? Povos com residência fixa. Eles ficavam, então, naquela caverna ou naquele lugar por muito tempo. Ali, então, eles se casavam, ele tinha os filhos dele, aqueles filhos cresciam e eles permaneciam naquele mesmo lugar, tá bom? Então, o nosso resumo de hoje é o que é arqueologia, e nos modos de vida, os povos nômades e os povos sedentários, tá bom? Então, na nossa aula de hoje, nós fechamos esses 3 conhecimentos e você vai poder acompanhar no seu livro, ali na página 35 e 36, sobre os povos nômades, sobre os povos sedentários, e você vai poder acompanhar a sua aula e realizar as atividades que eu vou pedir para vocês logo mais. Tudo bem? Um abraço para vocês e fiquem em casa, se cuidem, tá bom? Um abraço da professora Leonice.